Podem se assentar. Deus abençoe a cada um. Voltou o calor de novo, né? Mas daqui a pouco vai começar a correr aquele ventinho, né? Da noite. Quem sabe fica melhor. Se nós já temos enfrentado dias piores do que esse aí, Deus tem nos ajudado, né? Na verdade, o calor é incômodo, né? Incomoda. Mas o frio também incomoda, então aqui nós não temos lugar bom. Bom mesmo é a Nova Jerusalém. O clima de lá é o clima ideal. Então vamos lutar com o calor e com o frio para ir para lá. Amém? Deixa-me ver a sua mão levantada, louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje, talvez eu fale, não tão estranho, mas um assunto um tanto diferente, mas simples também. Não obstante ser simples, muito importante. Eu estava vendo aqui na Escritura, e eu confesso que eu meditei nisso, aqui ainda, e nós vamos falar sobre isso. Sobre isso. Nós temos na Bíblia, a Bíblia nos mostra a importância, né? A importância de um homem, a importância de uma liderança, a importância de um líder. Senão, vejamos, a Escritura diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. O verdadeiro pastor, ele não tem só o que eles querem por aí, que estes falsos doutrinadores, estes falsos líderes do povo têm, que é só cajadinho para botar o pezinho no seu fogão, tomar um cafezinho gostoso e ficar batendo no seu ombro, mas não tem coragem de dizer que seu nariz está torto e que tem medo de acertar seu nariz, né? Eles não têm coragem para isso, porque eles não são pastores, né? Eles têm medo de perder dinheiro, de perder dízimo, de perder mais uma família. Ora, onde já se viu que é de Deus se perder? Está escrito que aqueles que o Pai, né, me deu virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não precisa ter esse medo. E tem muita gente que gosta disso, né? E que só vive em busca desses tipos, né? Para dirigi-los ou para dirigi-las. Agora veja, com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens. Nós estamos precisando de homens. Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Era o inimigo de Israel naqueles dias, Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, disse Moisés, e a vara de Deus estará na minha mão. Pastor tem vara, carrega a vara, tem o cajado também, ele é completo. Tudo bem. Fez Josué, agora você vê o resultado, você vê a consequência da obediência. Eu falei ontem que tem muito crente doente porque é rebelde. Tem muito crente com problemas ainda, como o profeta disse ontem, com demônio na alma. É porque não obedece toda a palavra. Então o profeta diz que pessoas estão cheias de bons propósitos, não é? Mas são pessoas rebeldes. Porque lá no seu interior, lá embaixo, diz ele, aqui embaixo, na alma, ele diz: algo não está certo. A pessoa sabe que algo não está certo. Então vejamos, fez Josué como Moisés lhe dissera.
Porque a coisa mais difícil hoje é a pessoa estar numa igreja, sentada num banco, ouvindo a palavra de Deus, porque tem muita gente que, apesar de ouvir a palavra de Deus, sabe que é a palavra de Deus, o pastor cita o capítulo, cita o versículo, o pastor mostra tudo, mas a pessoa insiste em ser rebelde. E a pessoa pensa que deve fazer conforme os seus pensamentos e as suas ideias, porém nunca vai dar certo, e a pessoa nunca terá paz e sempre será uma pessoa problema. A coisa mais difícil é obedecer e crer conforme diz a Escritura. Porque às vezes as pessoas, fugindo da maneira de crer como diz a Escritura, começam a buscar ideias de outros homens. E essas ideias, a própria teologia chama de credos, que quer dizer maneiras de crer. Está vendo? E a pessoa começa a arrumar maneiras de crer de outras pessoas. E não conforme diz a Escritura. Mas Josué fez como Moisés lhe dissera, está escrito. E pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ao cume do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Israel era vencedor. Israel vencia. Agora vocês vejam a importância deste homem para Israel. E muita gente quer simplesmente se enganar, quer simplesmente ignorar esta importância. E vocês podem ver que a luta deles é exatamente esta, é para lhes tirar esse sentimento de obediência, de respeito, de temor e de reverência a quem merece respeito, a quem merece reverência, porque quem não merece nós não vamos dar mesmo. A própria Escritura diz que não é para dar honra para tolo. Eu já cansei de pregar isso aqui, está em Provérbios, que ninguém deve honrar o tolo. O tolo não merece honra. Então vejam bem, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, Israel vencia, Israel estava animado, Israel ia adiante, Israel tinha forças para a guerra, Israel não respeitava a cara de inimigo, Israel não tinha medo de carranca fechada de inimigo, Israel ia e vencia todos eles. Mas tinha um segredo atrás daquilo, é que a mão de Moisés estava levantada. Vocês viram aí a importância de um líder? Porventura a mulher, quando o marido está em casa, ela não é mais descansada, ela não dorme mais descansada? Ela não tem mais confiança? Quando ele não está, ela fica preocupada com tudo quanto é barulhinho que o vento faz numa lata velha lá. Ela já está preocupada e assombrada. Mas o marido está em casa, ela nem vê isso. Ele apenas dá notícia para ela do barulho que houve durante a noite. Daqui, dali, dacolá. Ela diz, eu nem vi, estava tão cansada, estava com tanto sono que nem vi nada. Não viu mesmo não, ela descansa. O marido está ali. Principalmente daquele sono leve, que não é aqueles dorminhocos eternos, né? Então o pastor não pode ser aquele dorminhoco que só vive dormir, roncando, e não vê nada o que está acontecendo, né? Não acompanha a dinâmica daquele processo espiritual, acompanha tudo. Ele tem que estar conforme os pastores foram encontrados em Belém naquela noite gloriosa. Diz que eles guardavam os seus rebanhos na calada da noite. Amém? E é o que nós temos que fazer como pastor, como cristãos, mas principalmente como pastor. Então vocês vejam, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E você pode ver que muita gente às vezes tem até inveja disso, mas não adianta. É porque ele fora chamado por Deus para esta missão.
Ele era um homem com vocação para aquilo. Deus o vocacionou, Deus o predestinou para ser aquele tipo de líder. Então líder não se faz por aí a toque de caixa, e não se faz por aí com espírito religioso, né? E com aquele sentimento coreano. Não digo os habitantes da Coreia, eu estou falando dos seguidores de Coreia, né? Ou o sentimento datânico ou o sentimento abirânico, né? É Datã, Coreia e Abirão, eram os três, né? Era o trio rebeldia, o trio rebeldia que procurava de todas as formas desmoralizar Moisés, resistir, mas eles foram engolidos, né? Como todos serão engolidos pelo mundo, serão engolidos pelo fanatismo, serão engolidos pelo pecado, serão engolidos pela rebeldia. Todos estes que seguem o mesmo caminho deles naquele tempo. Então, meu irmão, minha irmã, o meu convite é este: vale a pena você ser humilde, vale a pena você se humilhar e seguir a Jesus Cristo e amar a palavra de Cristo. Amém? Guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Então vocês vejam aqui, eu estou lendo a Escritura no capítulo 17 de Êxodo, não é? Eu estou já no versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, por quê? Não tinha tantos homens em Israel? Não tinha tanta gente em Israel? E aquele sentimento rebelde diria: ora, porventura aqui não tem homem, não? É? Aqui não tem homem, não? Mas a questão não é homem, não é isso? Não tem homem aqui? Será que não existe outro homem, só esse homem? Eu posso lá ficar no lugar dele e levantar minha mão, mas não adiantava, ele não era predestinado para aquilo. Ele não era ungido para aquilo, chamado para aquilo. Ele podia ficar com a mãozinha dele lá até secar lá, que Deus não iria, note bem, não iria influenciar nada naquela batalha de Israel com Amaleque. Acontece é que nós temos que respeitar uma chamada, nós temos que respeitar uma unção que está sobre um homem, um ministério, não adianta. E isso é o que estava acontecendo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Quem está entendendo? Agora vejam, não é? Que importância. Que importância tinha este homem? Qual era a importância da mão deste homem? O braço deste homem? Ele levantava o braço, a guerra avançava em favor de Israel. Israel vencia todo mundo. Mas quando ele cansava o braço e ele abaixava a mão, então a guerra, imediatamente acontecia algo lá na batalha. Está vendo? Ele estava separado em cima do outeiro, no cume do monte, não é? E ele, quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Havia uma baixa lá. Então muita gente não entende, e eu estou consciente disso. Eu tenho pensado nisso, e hoje veio a calhar, não é? Quando eu abri a Bíblia ali, me lembrei disso, saí procurando, e achei isso aqui, que eu tinha lido há muito tempo, e nem me lembrava mais onde é que estava, mas eu achei. A importância de uma liderança. A influência, não é? O profeta diz que de todas as formas, bem ou mal, nós estamos influenciados por alguém. Que bom se você estiver influenciado por alguém que vale a pena te influenciar. E é o que a gente vê com pessoas, não é? Com vários irmãos que saem por aí. Você tem que saber até onde você vai passear, onde você vai descansar, ter um lazer, não é? Você tem que estar vigilante. Tem muitos que já têm maturidade, que podem entrar até no inferno. Eles saem no inferno gritando o nome de Jesus e saem lá do outro lado. Eu estou me referindo àqueles, mas nós nunca devemos ser assim tão autossuficientes. Nós sempre temos que
saber que nós não sabemos tudo, que nós não somos tudo, não é? Que não adianta. Nós temos que ter a proteção de Deus, nós temos que clamar sempre pelo socorro divino, pela proteção divina. Sabemos que nós não somos tudo, porque tudo é Ele é tudo para nós. Então, muitos vão aqui, vão ali, moças, não é? Vocês têm que saber se conduzir numa parada de ônibus, não ser aquela moça que fica dando assunto para tudo quanto é rapaz que você nem nunca viu na vida, e que não pode ver um rapaz pela primeira vez que já está tonta por causa dele. Isso é falta de caráter, de personalidade, e isso é desequilíbrio até psicológico da pessoa. A pessoa que está amadurecida nesta fé, a pessoa que está segura nesta palavra, a pessoa que tem esta convicção, é uma pessoa que dá prazer, que vale a pena andar com ela, que vale a pena conversar com ela. Ela tem firmeza e convicção para transmitir a todos quantos a ouvem, né? Ou o ouvem. Essa é a verdade. Amém? Inclusive o irmão Brana diz, é uma pena, eu não sabia que ia falar sobre isso, que o irmão Brana diz, é uma pena que eu não tenha trazido a mensagem, mas eu vou citar a mensagem. E eu vou citar também as expressões que o profeta fala, e você encontrará. O bom era eu ler aqui. Eu queria a mensagem para ler aqui, mas é a mensagem Hebreus capítulo 3. Você vai encontrar o profeta dizendo assim, preste atenção, eu quero que a igreja se conscientize disto hoje. Está entendendo? Está tão bom, está tão bem, e o pastor continua pregando como sempre? Sim. Ainda hoje eu li num jornal que diz assim, se você quer paz, veja bem, se você quer paz, você tem que estar preparado sempre para a guerra, você tem que estar em guerra constante. E é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos continuar bem, se nós queremos continuar nesta linha sadia, correta, nós temos que estar vigiando todo instante. Ninguém pode deixar de vigiar aqui. Nós continuamos nesta guerra, porque nós queremos gozar a paz além do rio. E a única forma é estar nesta guerra constante. Amém? Então o irmão Brana diz assim, eu gostei muito daquilo, inclusive até separei a mensagem e guardei uma, não é? Ficar na retaguarda ali, guardada. Eu guardei aquela mensagem na reserva, arquivada, e ele diz assim, palavras muito simples, porém importantíssimas. Vamos prestar atenção. Não vamos dar atenção mais à criança do que à palavra. Vamos cuidar do bebê, vamos acalentá-lo, porém a palavra aqui tem a preeminência. É o primeiro lugar da palavra agora. Por mais linda que seja a criancinha, um docinho de coco, ela não tem o direito, a palavra está acima dela, de tudo agora. Amém? Então vamos prestar atenção, vamos ouvir a palavra. Então o irmão Brana diz assim, meu irmão, minha irmã, ele diz assim, há algo, guarda essas expressões, ele diz, há algo a respeito do lugar que você vai. E você pode ver, observa os lugares que as pessoas estão indo ouvir. Pode ser mensagem mesmo. Inclusive nós temos que tomar mais cuidado com a mensagem, os ditos mensagem mesmo. Porque presbiteriano não nos perturba mais, assembleano não nos incomoda mais, batista não nos incomoda, está entendendo? O problema agora é mensagem mesmo. Então vejam bem, ele diz assim, William Brana, há algo a respeito do lugar que você vai. Há algo. Você logo conhece a pessoa, você logo vê o espírito da pessoa, você logo nota o semblante da pessoa. E como eu disse ontem, o parecer do seu rosto testifica contra nós ou contra ele. Essa é a verdade. Então, se você não está recebendo, se a pessoa não está recebendo o verdadeiro cuidado pastoral, se a pessoa não está possuída do verdadeiro espírito, então você logo nota e você logo observa. É notório as atitudes, as palavras da pessoa,
Você sabe quando uma pessoa, inclusive até nós mesmos temos que tomar cuidado com isso, você sabe quando uma pessoa está cheia e impregnada do bom sentimento cristão, quando ela está vivendo uma vida como diz a Escritura, está crendo como diz a Escritura, e você sabe quando a pessoa está tomada de doutrinas erradas, de espíritos errados, de espírito político, de espírito ruim. Você sente, você percebe? Isso é normal, isso é tão comum. Se você tem uma vida espiritual, se você tem uma vida na palavra, você sabe. Você conhece pela cantiga do carro, você sabe o que vem dentro. Você conhece um homem quando ele está pregando seguro, quando ele está no real e verdadeiro caminho, quando ele doutrina como quem tem autoridade. Você conhece. A pessoa sabe que está certo. A pessoa sente, ele mesmo carrega aquela autoridade, ele carrega aquela maneira de convencer que é aquilo mesmo. A pessoa sabe, a pessoa pode até não dar conta de obedecer, mas diz, é isso mesmo que ele está falando a verdade, só que eu não dou conta, mas que é certo, é certo. Amém? Então notem, meu irmão, minha irmã, ele diz assim, há algo acerca do lugar que você vai. E tem muita gente que vão a certos lugares e quando volta toda envenenada, volta toda cheia de espírito errado, volta todo cheio de espírito errado. É porque esteve por aí, não é? Nós temos que saber o que nós estamos comendo, nós temos que saber isso, porque o próprio animal lá no campo, ele sabe o que ele come. Existe uma força superior, uma inteligência superior que ensina o animal. Por que que vocês chamam aqui, acho que é camaleão, não sei, não é? Ou é lagarto, nós chamamos de teur, não é? E ele vai lá e briga com a cobra, mas ele só briga perto de uma raiz. E já é chamada raiz de teur, ou então vamos dizer raiz de lagarto, ou de camaleão, sei lá, por causa disso. Ele vai lá e chicoteia a cobra, e a cobra pica ele, ele corre lá e morde na raiz e volta e nela de novo. Ela torna a picá-lo, ele corre e vai lá na raiz e morde, torna nela, até matar a cobra. E a cobra não consegue matá-lo, porque ele vai lá na raiz que é contra veneno de cobra. Você entendeu? Quem está entendendo? Amém? É a raiz do teu. Existe uma inteligência superior. Quem falou para ele que aquela raiz é boa contra veneno de cobra? Então, meu irmão, você entendeu agora por que a Bíblia diz que este caminho da palavra, este caminho é tão verdadeiro, este caminho é tão real, a Bíblia diz que nem um louco erraria esse caminho. Então não tem jeito, não adianta. E sair desse caminho, sair dessa doutrina aqui, é sair para se confundir, é sair para ser assaltado por espíritos errados, é sair para cair da fé, é sair para esfriar, é sair para morrer espiritualmente. Essa é a verdade. Então vejam, meu irmão, minha irmã. Então William Branham diz, vamos prosseguir. Eu estou citando a mensagem em Hebreus capítulo 3, depois você encontra, logo no início, bem no início da mensagem. E ele diz assim, que há algo a respeito do lugar onde você vai. E ele vai e diz mais, há algo a respeito do mestre que te ensina. Há algo a respeito de quem te ensina, de quem te põe a palavra no coração, de quem lhe mostra a palavra, e há algo a respeito de quem te enche de mistérios, de quem te enche de confusão, e depois corre, né, porque não são pastores, diz a Bíblia, não, de quem não são rebanho, né, e depois foge, te larga assaltado, ferida à margem do caminho. Oxalá que passe ainda algum samaritano e te acolha, te pegue, te leve para uma estalagem onde tem a sã doutrina, para uma estalagem onde tem a palavra, onde tem o remédio, te cure. Oxalá que isso aconteça, porque acontece com alguns.
Agora vejam, a respeito do mestre que te ensina, continua William Branham, há algo a respeito do mestre que te ensina. E ele diz mais, da igreja que você frequenta, há algo a respeito disso. E do tipo de pessoa que você ouve. Então, se ele diz isso, então nós temos que tirar este pensamento simplório, né? Este pensamento simplista, que simplesmente porque tem uma igreja no nosso bairro e se diz da mensagem, então é mensagem também. Aí onde muitos se enganam. Engraçado, para uns serve, qualquer coisa serve, mas já para outros não serve. Por que tem esse segredo? Então qualquer coisa está bom, porque está mais, né? O que acontece? Há algo a respeito disso, diz William Branham, e eu quero guardar isso. Eu quero guardar isso para mim. E se você quiser guardar, é muito bom você guardar isso. Eu ouvi um dia que há algo a respeito, né, do mestre que ensina a gente, do lugar que a gente vai, da igreja que a gente frequenta, não é? Da pessoa que a gente ouve e da pessoa com quem a gente anda. Há algo a respeito disso. Eu quero, Senhor, que o teu Espírito me dirija sempre por aquilo que é a tua vontade e que é a tua palavra e que é o melhor. Você pode dizer isso? Então fecha seus olhos e diga: eu quero, Senhor, que o teu Espírito me dirija naquilo que é a tua palavra, que é a tua vontade, que é o teu querer, acima de tudo, a tua vontade. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude a fazer isso. Isso é muito importante. Amém. Mas voltemos aqui ao nosso texto bíblico. Nós vamos ler. Vejam bem. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Minhas mãos são pesadas demais, né? As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, vejam bem. Mas por quê? Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Para que isso? Vai levando uma pedra para botar debaixo da mão do homem, do braço do homem. É mesmo. Mas que coisa, né? Tem homem diante dele, negócio de homem, adulando o homem, porque está tontinho para outro homem errado, né? Com o mesmo espírito errado dele, o mesmo espírito errado dela, tomar o lugar daquele homem que está com o espírito certo, porque a briga é essa. Então, eles tomaram uma pedra, mas por que eles estavam levando aquela pedra? É porque aqueles que levavam aquela pedra tinham consciência do valor e da importância do braço daquele homem levantado e não caído. Eles sabiam que enquanto o braço daquele homem estivesse levantado, era vitória na certa. Eles eram vencedores na guerra. E por isso eles eram pessoas responsáveis, que tinham aquele sentimento de ajudar e de fazer a igreja, o povo de Deus, permanecer vitorioso. Ele não queria causar um fracasso, ele não ficava lá jogando praga, excomungando para ver se Moisés desse um desmaio. Não era mais nem o braço cair, era que Moisés morresse mesmo, desaparecesse, não é? É aquele sentimento que nós temos que enfrentar até hoje. E vamos ter que conviver com ele e combatê-lo até o momento do rapto. Essa é a verdade. E eles, né, levaram uma pedra, vejam bem, e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. É isso que nós estamos precisando. É de mais Arão, é de mais Ur. Ur é o nome da pessoa, H-U-R, Ur. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Então vamos ajudar
Vamos ter esse sentimento de Arão. Vamos ter esse sentimento de Ur. Vamos, se nós podemos colocar uma pedra para firmar alguém, vamos colocar essa pedra. Vamos trazer de longe, de onde for. Mas vamos fazer isso. Amém? Você vê a diferença de Coré e Abirão e Datã? Os três se encontraram para tramar a queda de Moisés, para destruir Moisés. Mas aqui já tem dois, Arão e Ur. Esse aqui já sustentava as mãos do homem. Esse aqui já trazia uma pedra para ele se sentar. Esse aqui um segurava de um lado. Olha Arão, nós precisamos de vencer esses amalequitas, dizia Ur naturalmente. Ou Ur diria para Arão, Arão para Ur, olha Ur, nós temos que vencer esses amalequitas. Esses amalequitas estão incomodando Ur, vamos fazer o seguinte, você sabe que Moisés está com as mãos cansadas, os braços de Moisés estão cansados, e tem hora que ele não aguenta, e ele tem que baixar a mão para descansar um pouco, porque ele está sozinho, e com as mãos levantadas sozinho, viu? Então, faz o seguinte, quando ele abaixa as mãos, você precisa de ver que desastre acontece lá. Porque às vezes só a presença de uma liderança impede, bloqueia a ação de tantos inimigos e adversários. Então é tão importante a presença do marido na casa, a presença do empresário na sua empresa, a presença do pastor na igreja, diante do seu povo, a presença da mãe, da esposa, não é verdade? Isso é muito importante, nós não podemos fugir disso. E ele que fez? Que beleza, que bom espírito. Nós tínhamos que orar a Deus pedindo hoje, não é? Esse espírito que estava sobre Arão e Ur naqueles dias de Moisés, ajudando aquela liderança a ir adiante, pondo uma pedra para ele se assentar. Combinaram entre si, que bonito, um segurar de um lado, outro segurar de outro. Que beleza! Vejam bem, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Não vamos ter aquele sentimento maligno, não é? Terrível. Ah, não, ele podia quebrar o braço. É o melhor, eu quero que ele quebre o braço. Eu sou ruim, eu quero que quebre o braço mesmo. Hã? Agora veja que bonito. Enquanto Moisés permanecia com a sua mão assim, Israel vencia. Agora é verdade, porque aqui está falando também a voz da experiência. Às vezes nós não damos o devido valor, não é? Nós não damos o devido valor, mas eu já vi, e você não sabe a importância. A igreja deve estar preparada acerca disso. Eu gostaria que você entendesse isso. O apelo do permanecer unidos, o apelo de acabar com essas brigas que tem, às vezes termina de ouvir um culto como esse e vão brigar lá fora, como eu já vi muitas vezes. Ficam brigando e parece que a palavra está batendo como água nas costas de um pato que nunca molha esse pato. A pessoa nunca sai com aquele bom sentimento, aquele bom espírito de se submeter à palavra e dizer, puxa vida, como Deus falou comigo, como eu me achei errado hoje, como eu preciso consertar a minha vida, como a palavra me tocou, como eu estou emocionado, como eu estou triste por estar nesta situação. E enquanto eu ouvi a palavra, algo tocou tão profundamente no meu íntimo, no meu ser, que eu estou tendo um desejo de consertar a minha vida, de confessar à igreja os meus pecados, de confessar ao meu marido, à minha esposa, ou seja, quem for de direito, eu vou consertar a minha vida. Eu quero voltar a sentir aquela alegria que invadia minha alma em certos momentos. E eu estou seco, eu estou seca como a raiz do deserto. Eu não tenho mais paz na minha vida.
e eu sinto que eu estou perturbada, eu sinto que eu estou perturbado, e Deus fala comigo cada dia, e eu não aguento mais resistir à voz de Deus. Como seria bom, maravilhoso que assim fosse, mas está presente aquele sentimento de resistência, aquele sentimento de rebeldia relativamente à palavra de Deus. Agora, que bonito o espírito que estava nesses dois homens, de sustentar as mãos de Moisés. Está escrito aqui, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Aquele que é revelado, aquela que é revelada, não tem aquele sentimento de autofagia, aquele sentimento de autodestruição, e isso é o que a igreja tem que estar preparada contra. É verdade que uma liderança é tão importante, que a presença de uma liderança correta é tão importante, mas tem que haver também, do lado da igreja, esta preparação, este sentimento de resistência não à palavra, mas ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você resista a todo sentimento de divisão, a todo sentimento de doutrinas erradas. Vocês fiquem com a palavra sempre. E eu tenho esta paz comigo. Eu posso dizer para esta igreja aqui, eu nunca deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus. Eu nunca brinquei nesse púlpito aqui. Eu nunca deixei de falar essa doutrina aqui. Portanto, se hoje eu fosse, eu teria esta paz interior. A coisa mais rara é ter paz interior. Paz de fachada todo mundo tem, mas a paz interior, né, que é a verdadeira paz, muito dificilmente as pessoas têm. Mas eu poderia dizer que tenho esta paz interior, concernente a isso. E eu poderia dizer, meu irmão, minha irmã, o meu dever está cumprido com relação a vocês. Esta é a verdade. Amém? Aleluia? Então, lá nos países comunistas, nos países ateus, eles pagam com a vida. Descobriram esses dias só porque uma mulher, só porque uma mulher desafiou e levou o filho para a igreja, para a apresentação, e aí eles descobriram e mataram o pai e levaram a mãe para a cadeia, só por causa disso. Uma coisa tão simples, e nós temos tanta liberdade, nós temos tanta oportunidade para falar todas essas coisas, nós temos tantos anos ouvindo, nós temos tanto tempo, nós temos recentemente uma Constituição que nos dá todo o apoio. Nós estamos não somente com a proteção dos céus nesta hora, mas nós temos a proteção legal, a proteção constitucional. Nós temos tudo isso. Isso nos está assegurado pela própria lei do país. É um dever da autoridade, não é matar e levar a mãe para a cadeia. Pelo contrário, pela nossa é diferente. Se estamos reunidos ali, é um dever da autoridade que estiver na rua nos proteger. Então você vê que é diferente, nós temos tanta oportunidade. Então vamos aproveitar isso. Amém? Vamos valorizar isto. Vamos dar valor nisso. Com a nova, nós tivemos mais ainda ampliados esses direitos. Esses direitos são mais abrangentes, mais claros, mais seguros. Então, a igreja tem que entender isso. Cuidado, eu quero dizer, sentir e falar isso, com sentimento de autodestruição. O que o pastor quer dizer? É quando a igreja tem muita briguinha entre si. Aqui tem isso demais. Nunca tem paz um com o outro. Daqui a pouco estão brigando lá fora. Por causa de um vestido emprestado, está xingando a outra. Até mesmo por causa de uma visita que a outra faz, e vira aquela confusão. Estão brigando, parece que não tem o que fazer, né? Briga por coisa tão simples, tão comum, tão corriqueira, E outra coisa que nós temos que tomar cuidado, tem muitos lares que estão sem paz, é porque a pessoa também não tem paz. A esposa não tem paz e quer que o marido tenha paz.
O marido não tem paz e quer que a esposa tenha paz. Não tem jeito. Fica incomodando. Nós temos que pegar juntos. Temos que entender isso. E nós temos que acabar com esse sentimento que tem algumas pessoas aqui, que eu sei que tem. Não é? A pessoa não está preparada, aquele sentimento esquisito, né? Que não tem nada de hospitalidade. A Bíblia diz para nós sermos hospitaleiros. E muita gente, sem saber, hospedaram anjos, diz a Bíblia, em suas casas. Aquele sentimento de hospitalidade. E muita gente quer fechar demais no seu mundo, com uma condição legalista e fanática, e quer fechar demais. E as pessoas só têm aquele sentimento, não é? Então nós temos que ver, nós temos que saber dosar a coisa. Nós temos que saber ser equilibrados. O Espírito Santo nos dá esse equilíbrio, para saber quando a pessoa tem um espírito errado, e quando é que nós mesmos é que estamos com o espírito errado. Então há mulheres, há pessoas, há irmãs casadas que têm o maior pavor que uma moça vá na sua casa. Está pensando que toda moça tem a mente suja igual ela está tendo, e que censura tudo quanto é moça. Quer dizer que uma moça não pode ir na sua casa que vai conquistar seu marido. Precisa respeitar as nossas moças. Elas não são nenhuma mulherzinha de rua. Elas têm pai, têm mãe, elas têm a palavra, elas têm Jesus. Tem que acabar com esse espírito errado, aquele espírito ciumento. A pessoa só vive na carne, só sexo, 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 e quer julgar todo mundo. Pensa todo mundo anda morrendo também. Agora, por sua vez, as moças têm que saber se conduzir. Ah, meu Deus, da mão de Moisés levantada, agora ele já passa, não quer que tenha a ver uma coisa. Pois é, que beleza é a palavra, né? É uma pluralidade de assuntos, né? É ou não é? Agora eu não vou dizer amém para ele, tá? Ficou muito bravo a essa altura do culto. Quem pode dizer amém? Às vezes o marido está dando lugar, às vezes ele não está sabendo como receber uma moça na sua casa, aí que está. Às vezes ele não sabe como se comportar com uma moça, aí que está. Talvez aqueles engraçadinhos, muito dado, um contador de piadas, né? Piadas fortes, né? Tem deles que contam piadas até para irmãs casarem, e às vezes a irmã ri até, é da mesma marca também, né? Nós temos que vencer esse diabo, essa sem vergonhice toda. Nós temos que ter conduta. Agora nós não vamos ser, como eu vi um disco lá em casa que a turma arrumou, do Zé Carrancudo. Zé Carrancudo nunca deu uma risada, mas quando deu, riu para o mundo todo. Entende? Então nós temos que ter essa disciplina. Nós temos que ter esse respeito. E nós temos que acabar com essa bobagem. Meu Deus, tem mulheres que, a hora que vem vindo uma moça lá, ai meu Deus, ai, eu vou te pedir, não conversa com aquela moça não. Viu? E você vai lá para a sala, viu? Isso é doença, isso é ser psicopata. A pessoa é psicopata. Sabia disso? Precisa ir num psiquiatra urgente, ou então receber imposição de mãos aqui, ó. Depois do culto vai ter imposição de mãos. Ou tem que ir no psiquiatra urgente, porque isso é ser psicopata, ou então tem que vir receber imposição de mãos. É saúde a imposição de mãos. É isso que acontece. E eu faço questão de falar bem forte assim mesmo, para ficar bem caracterizado isso aí. Eu faço questão de falar forte assim. E há mulheres que, com o ciúme delas, ela desperta no marido coisas que ele nem estava pensando. Daqui a pouco o diabo começa a trabalhar na cabeça dele e ele vai fazer mesmo aquilo. A mente dela está cheia demais dessas coisas, né? E ela começa a incutir aquilo. Então temos que entender isso. Eu falo porque isso está acontecendo. Eu estou falando com base. Ah, mas será quem é? Não interessa, né? Nós vamos consertar, apanhamos todos juntos, né? Amém? Glória a Deus. Esta é a verdade. Agora, eu não me refiro àquele compromisso com a palavra, não. Qualquer pessoa que estiver desviada da palavra, fora da palavra, que você dá companheirismo para ela, para ele, você está pecando. É isso. O nosso assunto aí você não tem que ter hospitalidade com quem está caído da graça de Deus. Você tem que dizer para ela, para ele, consertar a sua vida.
porque aí você estará ajudando a pessoa. É a única maneira de nós ajudarmos, é sempre advertir a pessoa: você está errada, você está errado. Me dá um copo d'água aí. Pois não. Ó a água aqui. Pois é. Enquanto ela está bebendo a água, você fala: pois é, fulano, você tem que voltar para Deus, você está fora da palavra. Está entendendo? Eu estou impedido até de ter comunhão com você, a palavra de Deus me proíbe. Você conheceu a verdade. Você lembra quando você lavava meus pés na ceia? E você está nessa situação, com esse shortinho aí, com essa biquíni, e você quer vir entrar na minha casa assim? Vai mudar de vida. Pode mudar de vida. É isso. Bebeu a água, quer mais? Quero mais um pouquinho. Pois não, você vai lá e busca geladinha. Você quer fria? É. Pois eu te dou água fria. Mas eu te digo que você está errada. Você está fora da palavra. Eu não sei, há pessoas que não dão conta nem de entender a pregação da gente. Porque seria tão bom se entendesse. Eu sei como me conduzir com as pessoas, seja ela quem for. Isso é muito bom. Você tem que aprender isso, porque o Espírito Santo nos está ensinando. Amém? Aleluia. Agora vamos adiante com o nosso texto bíblico. E Josué, veja bem, desbaratou a Amaleque, que era o inimigo de Israel, e a seu povo ao fio da espada. Então você pega a espada e desbarata tudo quanto é Amaleque. Aqui, ó, toda Amalequita. Pega a espada, toca a espada neles. Vê se eles dão conta, se eles gostam disso aqui. O profeta disse que é isso. É dar o teste da palavra, é o teste tira-teima. Entende? A pessoa diz que é uma coisa, então eu vou ver se você é. Então pega a palavra e checa ele na palavra. Se ele passar pela checagem, então tudo bem. Se não, então William Branham diz: você não tenha nada que ver com aquilo que não seja a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Que o Senhor seja a sua bandeira, que o Senhor seja a nossa bandeira. É isso que nós queremos, esta é a verdade. Ainda Moisés, você vai ver a importância, e a pessoa que é consciente desta importância, a pessoa tem esta convicção de sua importância, não com arrogância, com orgulho, não é? Mas a pessoa tem consciência disso. Veja bem no cântico de Moisés, que convicção que ele tinha. Porque tem muita gente que fica com aquele medo, né? Fica falando e tal, mas, né? Tem que perguntar: você aceita fulano? Você aceita pastor Beltrano? A pessoa que tem convicção de sua doutrina, daquilo que é a verdade, que é a palavra, ele não tem que estar perguntando, o seu fulano tem que aceitar mesmo. Entendeu? Então ele disse assim, vejam bem: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Ele disse no versículo 2: goteje a minha doutrina como a chuva. Então ele tinha certeza que sua doutrina era uma doutrina verdadeira. Ele tinha certeza que a sua doutrina era uma doutrina que libertava o povo, que a sua doutrina era uma doutrina que transformava o povo, que a sua doutrina era uma doutrina que levantava o povo, que salvava o povo e que dava vitória para o povo. Senão ele não diria com esta convicção, porque ele, sendo um homem que falava face a face com Deus, ele não teria a petulância de, sabendo-se errado, dizer uma coisa como esta. Ele disse, até de uma forma tão tremendamente inspirada e poética: goteje a minha doutrina como a chuva. Que a minha doutrina chova por aí, não é? Que a minha doutrina se alastre por aí. Mas o que a gente vê é o alastramento do inso, é o alastramento da murquiça, não é? Daquilo que não vale nada e que não vai salvar ninguém. Mas é como um irmão me disse domingo passado: o que disse Salomão?
Ele disse: eu vi príncipes andando a pé e o servo andando a cavalo. Parece que a coisa inverte, parece que a coisa muda. O príncipe é que devia ter condições de montar a cavalo para espalhar sua sabedoria no reino. Mas o cavalo estava com o servo e o príncipe estava andando a pé. Você entendeu por que eles têm tanta oportunidade de fazer isso, de ter programação, de ter... É dinheiro para tudo, é para isso, é para aquilo. E compra um, e compra outro, e solta dinheiro em um, e solta dinheiro em outro, e faz, e acontece, mas termina em nada. É igual muito trovão, 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 e todo mundo retira a roupa dos varais, e fecha as janelas, e baixa os vidros, e ameaça aquilo tudo. Não chove uma gota lá. Príncipe andando a pé e o servo andando a cavalo. Goteja a minha doutrina como a chuva. Vamos dizer essa palavra de Moisés? A minha doutrina como a chuva. Por favor, falem com convicção como Moisés falou. Vamos lá? Goteje a minha doutrina como a chuva. Vamos repetir? Como a chuva. A minha doutrina. E eu conversava com um irmão lá em Goiás esses dias. Ele disse assim: eu quero te falar uma coisa, vem cá. Vamos ali, vamos tomar um refrigerante ali. Vamos, ora. Ó, eu quero te falar uma coisa, você está certo. E a partir de agora eu vou sempre defender isso aí. Tem que ter mesmo uma liderança, um comando. Já vi que tem. Porque colocar poder na mão de tolo dá honra para tolo. E eles começam a pintar o diabo, pintar e bordar. E estraga o povo e destrói o povo. E enche o povo de pulga e arrasa com o povo. Está vendo? Goteje a minha doutrina como chuva e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, meu irmão, que esta doutrina seja proclamada. Não vamos esconder o que nós cremos. Por que Deus nos tem ajudado? É porque nós temos seguido sempre e não vamos mudar jamais esta linha doutrinária, esta linha da palavra. Mistério nenhum me chama atenção. Nenhuma novidade, entre aspas, me chama atenção. Quando você vê a pessoa buscando muito estas coisas, é porque elas não têm firmeza em si mesmas. Dentro de si não existe aquele poste de segurança que todo aquele que aceitou a sã doutrina tem. Ele diz, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Essa é a verdade. Amém? Aleluia. Por que eles disseram acerca de Jesus? Ele disse: ele ensinava como quem tinha autoridade. Então são opiniões as mais diversas, são opiniões as mais desencontradas. Por isso que tem que ter um comando. Eu estou falando nesta tarde, espero que você tenha entendido. O meu objetivo maior é para que você tenha a sua atenção despertada para o valor de um homem, o valor de uma liderança, o valor daquele que tem o espírito correto. Ele levantava a mão e estava tudo bem, mas quando ele baixava a mão, a derrota acontecia lá no campo de batalha. Então, você entendeu isso? Levante as duas mãos e diga: dá-nos vitória, Senhor, sempre vitória, na Tua palavra. Amém? Aleluia. O irmão Branham diz aqui, vejam bem, ele diz que isso você encontra, não somente na igreja, ele diz a mesma situação quando trata com ministros, homens de negócios, com lojas, onde quer que você vá, e tem um grupo de homens.
Eu já preguei aqui muitas vezes que o segredo da vitória ninguém sabe, mas o segredo da derrota todos sabemos, é procurar agradar a todo mundo. Então um homem não pode estar no comando de um povo com a preocupação de agradar a todo mundo, e é exatamente o mal deles é esse, é procurar fazer de acordo com fulano, que é para, não, mas o irmão fulano falou, né, dessa ideia. Pois é, então nós vamos fazer, né? Porque se nós não fizermos, ele pode achar ruim, depois não vem, né? E nós já estamos aí com pessoas sem tocar, né? Depois não tem ninguém para tocar. Então o Deus ali se dá mais importância, né? Naquele instrumento da pessoa do que na palavra de Deus. E já vai fazer conforme o irmão do instrumento quis. A irmã fulana achou bom que o culto devia começar às 5 da tarde, que fica melhor para ela. Que pena, nós temos pena da irmã, é verdade. Seria melhor mesmo para ela, mas acontece que se eu for olhar para a irmã fulano, eu ia ter que ter um culto 2 horas, um culto 3 horas, outro culto 5 horas, então é pela fé, é 6 e pela fé nós vamos, quem puder vir, Deus vai ajudar. Essa é a verdade. Você viu aí? Você tem que ter comando. Porque se você vai por uma ideia, por outra, o William Branham está dizendo, tem ideias diferentes. Onde tem um grupo de pessoas, ele diz assim, presta atenção, assim que é necessário, veja bem, que haja uma pessoa na qual você possa pôr sua confiança. E elegem a essa pessoa, e todos trabalham com isso, trabalham junto com ele. Assim como no exército, um é general, e esse é dos quartéis generais. O capitão diz algo, porém o general pode mudar essas ordens. Então por isso que não é qualquer pessoa que serve, até mesmo para cargos na igreja. É por isso que o pastor procura sempre uma pessoa que tem um bom espírito, uma pessoa correta, uma pessoa que aceita a liderança do pastor, tem mais essa. O pastor não pode ficar, por exemplo, com um tesoureiro que é inimigo dele, não tem jeito. Não é? Isso aqui não é nenhuma Câmara de Vereadores, nenhuma Assembleia Legislativa, que pode ter tudo quanto é ideia, tudo quanto é partido. Mas, de qualquer forma, tem a presidência da Assembleia, tem o comando daquilo. Entendeu? Um pastor não pode ficar com um diácono que é um inimigo dele, que diz assim, bom, eu creio que o irmão Brana vai ressuscitar e fazer 1001 coisas. Se o púlpito não está crendo naquilo, ou ele entrega o cargo e cai fora, ou então ele se submeta à doutrina da igreja, diz o irmão Brana. Ele tem que se submeter. E é um dever do pastor tirá-lo, imediato. Você vai sentar. Não sei o que, você vai sentar, rapaz, só isso. Não, mas eu vou exercendo, você não tem autoridade para isso. Não tem jeito. Tem que crer de acordo, tem que ser. O irmão Brana diz, irmã, se a nossa doutrina aqui não é para cortar o cabelo e você vem para cá com o cabelo cortado, então você não é dessa igreja. O irmão Brana disse que você tem que submeter à doutrina da igreja. E a doutrina é essa. Ele disse, se nós aqui não cremos em jogar isso, aquilo, então nós não podemos ter, em jogar baralho, ele diz, então você não pode jogar baralho. Então você chega lá na casa do diácono e ele está jogando baralho. E você pergunta, mas o pastor não pregou tal dia contra isso aí, irmão? Diz, mas é o pastor, na minha casa mando eu. É porque ele é um rebelde. Para começar, a resposta dele é a resposta de um rebelde, de uma pessoa indisciplinada e de uma pessoa que não tem a mansidão do Espírito Santo. Entende? Então ele não pode jogar. Entende? É claro que o pastor não manda na casa dele. E ele pode jogar, é claro, inclusive ele tem esse direito até assegurado. Ele pode jogar baralho, pode fazer o que ele quiser. Mas primeiro ele tem que entregar o cargo para o pastor. Aí depois ele pode jogar baralho e até comer o baralho. Não só jogar, mas comer também. Quem entendeu? Vamos fazer assim? Aleluia! Amém? É isso mesmo.
Agora, se nós não cremos, né, no jogador de baralho, por que eu vou ter? Eu seria um pastor desmoralizado. Porque o irmão diria, puxa vida, ele prega contra o baralho, mas o diácono dele é um jogador de baralho. É jogador de baralho até que eu não saiba. Porque a hora que eu souber, inclusive aqui, ó, ainda bem que os nossos todos são fiéis nisso aí. Vocês não precisam ter nenhuma dúvida dos nossos diáconos. Mas se eu souber que um está roubando o dízimo, está enredado com o dízimo, ele não pega no prato da ceia para te dar. Ele não, pode ser meu maior amigo, ele não pega. Porque nós estamos naquela luta de preservar o ministério. Entende? E o meu gosto, o meu prazer seria esse. Até se um irmão que vai cantar um hino aqui, seja honesto, se você não está fiel no seu dízimo, deixa para cantar quando você acertar a sua vida. Vamos ser fiéis. Entende? Se uma irmã vem para cá com açaí, está vendo a hora igual linguiça, né? Como disse o irmão Brana, apertadinho, vai ele pá, estourar. Deixa o dia que você tirar esse espírito, né? Estou como se tivesse acontecendo. Muita gente não entende nem a pregação, né? Mas se a pessoa está naquele espírito, não. Vamos fazer tudo de uma forma limpa e santa para Deus. Vamos deixar essas coisas, vamos deixar de vaidade, vamos deixar para lá e vamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Então, veja bem, ele diz, você tem que ter uma pessoa na qual você possa pôr sua confiança. E muita gente não entende isso. E muita gente pensa que tem que ser todo mundo e que tem que confiar em todo mundo. No sentido não é? Mas o que Jesus disse? Seja simples como as pombas, mas prudente como uma serpente. Você tem que estar atento, porque aqui nessa dimensão terrena você não sabe o que pode acontecer. Essa é a verdade. Está vendo? E eleja essa pessoa, e todos trabalham com isso. Assim como no exército, um é general. Esse é dos quartéis generais. O capitão diz algo, porém o general pode mudar essas ordens. Agora tem muita gente que, se o pastor convida ele para uma coisa, por exemplo, esse jarro aqui, entende? Tirar esse jarro daqui e botar lá, e tirar de lá e botar aqui. Aí se um dia o pastor chega mais cedo ou qualquer coisa, tirou o jarro daqui, e tirou daqui, pôs aqui. Quem tirou esse jarro daí? O pastor. Pastor não manda aqui no meu serviço, não. Irmão, a coisa mais difícil que está existindo é você encontrar uma pessoa completa, uma pessoa perfeita, uma pessoa equilibrada, uma pessoa num bom espírito, uma pessoa que sabe onde está pisando, uma pessoa que tem o domínio da coisa, que tem a dimensão exata de tudo. O William Branham está dizendo aqui, que o capitão dá uma ordem. No caso, ele seria um capitão, por exemplo, um diácono, seja quem for. O general tem direito de desmanchar a ordem do capitão, pois se ele é o general. Agora, ficaria feio, era se o general... Pois é, capitão, desculpa. Capitão, você está preso! Você está preso, passa para lá. Ele tem que exercer a autoridade. Tem militar me ouvindo aí, né? Você está preso, capitão. Mas por quê? Porque você está desafiando a ordem do general. E é bonita a disciplina. A ordem é bonita. Amém? Vocês concordam? Quem concorda, levante a mão. Mas assim, é verdade, nós estamos concordando com a palavra. Então William Branham diz aqui, é bom ter um profeta, não tem coisa melhor. Está aqui, ele diz, um é o general, esse é dos quartéis generais. O capitão diz algo, porém o general pode mudar essas ordens. E ele diz, Jesus Cristo é o comandante general, é o chefe da igreja. E os ministros são seus capitães das companhias que o representam na terra. Que bonito, né? Eu estou lendo a mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, o parágrafo 17. Você vai encontrar isso aí. É bom sempre citar, né? Amém? Aleluia?
Glória a Deus. Essa é a grande verdade. E às vezes você vê a importância de um líder. O irmão Branham disse que ele saiu do tabernáculo, note bem, ele saiu a viajar pelo mundo, e ele diz aqui nessa mensagem mesmo, no início, ele disse que ele nunca sentiu que ele fosse um pastor. Ele nunca disse que era um pastor. O irmão Branham sempre soube que ele não era um pastor. Ele diz, eu aponto o irmão Neville como pastor, mas ele diz, eu nunca tirei o meu nome deste tabernáculo. Ele sabia por quê. Ficou ali o nome dele. Ele comandava a diretoria daquele tabernáculo. E ele diz o porquê. Ele disse que ele estaria pelo mundo, aonde fosse, e onde ele estivesse, qualquer coisa que acontecesse com aquela igreja, qualquer coisa errada que entrasse, ele viria e poria as coisas em ordem, não deixaria aquilo acontecer. Tem que ter um comando, a importância de uma liderança. Isso é muito importante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se eu consigo encontrar aqui. Ele mostra, ele diz o porquê, inclusive ele agradece a Deus por ter agido assim, não é? Dessa forma. E isso é importante, que nós nos submetamos a isso, aceitarmos estas coisas. Honra a quem devemos honra, diz a Bíblia, e assim vai, imposto a quem devemos imposto, respeito a quem devemos respeito, e assim nós seremos mais do que vencedores, porque nós somos um povo que cremos na sã doutrina, que cremos na palavra de Deus acima de tudo, e a palavra de Deus é o nosso absoluto aqui. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho tanta convicção disso, que eu peço a Deus que a minha doutrina goteje como a chuva e destile a minha palavra como orvalho, disse Moisés, porque ele estava dizendo a verdade. Vamos fechar nossos olhos. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm desse rio além. Muitos de nós já foram, e lá no céu louvor, com os gemidos cantam a Cristo Redentor. Santo Rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte corre, corre brilhante a flor. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre o rio, calmo corre, corra assim a paz, que este sangue para sempre a minha alma traz.
céu louvor, com os gemidos cantam a Cristo Redentor. Santo Rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam, na Jerusalém. Límpida fonte corre brilhante a flor. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre o rio, calmo corre, corra assim a paz, que esse sangue para sempre a minha alma traz.